Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje eu tô aqui para tirar uma dúvida muito frequente de todo mundo que pensa em migrar, né? Em particularmente para aquelas pessoas que fazem parte de uma profissão que precisa de uma revalidação dentro dos Estados Unidos para que possa exercer sua profissão, né, de forma licenciada. Então, normalmente, quais são essas profissões? Dentista, né, odontologia, fisioterapeutas, a terapia ocupacional, psicologia. Então, se você faz parte de uma dessas profissões que precisam de uma licença dentro dos Estados Unidos para poder exercer a profissão, esse vídeo pode lhe ajudar. Por quê? O que eu quero deixar claro são duas coisas. A primeira é a revalidação, né? A revalidação é uma coisa diferente do processo migratório, mas que às vezes eles podem sim, né, andar juntos. E o que eu quero dizer com isso, né? A pergunta e a dúvida é a seguinte: eu posso revalidar o meu diploma depois que eu imigrar? Ou eu posso imigrar antes de revalidar o meu diploma? Então essa é a pergunta que a gente vai responder aqui, tá? E deixar você bem ciente de como acontece esse impasse e essas duas conquistas, né? Que não deixam de ser conquistas que você vai estar realizando nesse processo. Então é o seguinte: a revalidação, ela pode ser feita antes de você emigrar, sem problema nenhum. Você pode tentar fazer daí do Brasil, em alguns casos. Você pode fazer paralelo ao seu processo migratório, né? Sim, você pode fazer. Você não precisa necessariamente concluir a sua revalidação para que você possa emigrar para os Estados Unidos, tá? Você pode começar o seu processo migratório, né? Como exemplo, o EB2NW, você pode estar no Brasil e começar esse seu processo migratório. Uma vez começado o seu processo migratório, você, a depender do seu plano profissional, tá? Você vai precisar demonstrar para os Estados Unidos que você está tomando, né, os primeiros passos para revalidar esse diploma. Então, o que vai depender, né? Tudo depende do seu plano profissional que você está defendendo na petição EB2NW. Então, se você está dizendo para a imigração que você é um dentista que vai atuar, né, na clínica do dia a dia, você vai precisar de uma licença nos Estados Unidos. E o que é que a gente vai precisar, né, de você para demonstrar na petição? O que é que o advogado vai precisar mostrar que você tem, né, para que dê entrada na petição? Você vai precisar dizer que você está tomando esses steps para que você possa lá na frente exercer a odontologia de forma licenciada, né, de forma legal. Então, nesse caso, é necessário que você tome só um step. E o que é esse step, Lívia? Esse step é você se inscrever no board de odontologia, muitas vezes é se inscrever para a prova. Então, isso é uma coisa que a gente pode mostrar para a imigração que está nos seus planos. Você está estudando para fazer a prova. Então, não necessariamente você precisa ter concluído o seu processo de revalidação de diploma para poder você dar entrada no processo migratório, tá? Muitas vezes as pessoas se confundem, né? Acha que precisa revalidar primeiro para depois entrar com o processo migratório. E isso não é verdade, tá? Você pode fazer isso paralelo ao seu processo migratório. Sim, você pode fazer paralelo ao processo migratório, tá bom? E em outros casos, você pode fazer somente posterior. E quais casos são esses, né? Se você é uma enfermeira, diretor de um hospital, né? Nesse caso, se seu plano profissional estiver defendendo que você vai trabalhar nos Estados Unidos nessa área administrativa dentro da saúde, mas dentro de uma área administrativa, você não necessariamente precisa ser uma enfermeira licenciada dentro dos Estados Unidos. Você pode atuar nessa parte administrativa dentro do hospital. Você tem essa expertise no Brasil e você pode trazer para os Estados Unidos e exercer nessa área, né? Uma vez que você tem um visto imigratório, uma permissão para trabalhar, sem que você tenha essa licença específica para ser enfermeira, né? Porque você está atuando em outra área da enfermagem, tá? Então, assim, eu queria deixar claro para vocês que a revalidação do diploma em si não é necessária que seja completa, tá? Antes do seu processo migratório. Você pode fazer paralelo ao seu processo migratório e algumas vezes posterior, né? Então, eu queria deixar vocês tranquilos nesse sentido, porque muita gente espera todo esse processo de revalidação, que a depender da sua profissão não é tão rápido, né? E vão existir profissões em que você vai fazer só uma prova, né? É composto de provas, 1, 2 ou 3 provas, e você revalida, né? Você consegue essa licença de atuar nos Estados Unidos na sua área. Outras profissões podem requerer um curso de 9 meses para que você faça o curso e depois se submeta à prova. Então vai depender muito de profissão para profissão e também vai variar muito, né, de estado para estado.
Já que aqui dentro dos Estados Unidos as profissões elas são reguladas de maneira estadual, né? Cada estado vai regular a sua profissão, vai ter um conselho profissional agindo, né, de forma diferente em alguns requisitos. Então, por isso que é importante você saber, né, ter em mente o estado que você vai morar, para que você saiba e conheça um pouquinho quais são os requisitos para você revalidar o seu diploma naquele estado que você está pretendendo imigrar. Né? Então é isso, pessoal. Eu queria só deixar claro para você como é que acontece, né, essas duas fases que você precisa revalidar o diploma e fazer o seu processo imigratório, né? Que são duas coisas ali que são importantes, mas que não necessariamente precisam ser feitas numa ordem específica, tá joia? Então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, subscreve no nosso canal pra gente acompanhar mais novidades e mais vídeos de cunho legal para vocês. Eu espero que essas informações tenham sido válidas e se você gostou, dá um joinha. Até mais!